quais são os principais motivos pelos quais as pessoas tendem a lhe procurar? Os motivos hoje, né? Hoje eu estou atuando na área clínica, né? E também atuando na área forense. Na área clínica, os encaminhamentos de maneira geral são por algum quadro, às vezes psicopatológico, né? Pacientes com ideação suicida, eu acabo atendendo alguns pacientes com autolesão, né? Pacientes que têm quadros mais gravosos, transtornos de personalidades, borderline, por exemplo, e, enfim, pacientes com ataque de pânico, transtornos de ansiedade, os quadros, os variados psicopatológicos, tá? Dependência química. Na esfera clínica são esses os encaminhamentos mais diversos. Eu atendo, não estou atendendo mais criança, eu atendo adolescente, a partir dos 14 em diante, né? E nessas questões ali que eu disse antes. Qual seria o tempo necessário para o tratamento psicológico? Então, depende muito da demanda do paciente, né? De repente, o paciente está com uma questão muito pontual. Por exemplo, tive pacientes da medicina que estavam com ataque de pânico, né? Então, fiz um atendimento, foi um acompanhamento mais breve, com foco muito nisso, e cessaram-se os ataques de pânico e o paciente, né, quis continuar o atendimento para se conhecer melhor, né? Do mesmo jeito que eu tive pacientes que, por exemplo, vieram com várias demandas, né? Autolesão, transtorno de personalidade borderline, transtorno obsessivo compulsivo, presença de abuso sexual. Então, esse paciente que tem mais comorbidade, né? E fatores, às vezes, de risco de vida, por exemplo, abuso sexual ou algum estressor mais grave, ele é um paciente que possivelmente demandará um tratamento mais longo, tá? O longo depende muito do paciente, tá? Também. Tem pacientes que, por conta, por exemplo, do abuso, tem muita dificuldade de vinculação terapêutica, né? E o trabalho vai seguir tendo mais resultados com esse vínculo. Então, às vezes, demanda um pouco mais o tratamento, porque esse paciente tem dificuldade de criar um pouco mais de vínculo, pela desconfiança, né, em relação ao outro, pelo histórico que ele já passou, tá? Então, não tem como precisar, depende muito da demanda do paciente e, como eu disse, se tem ou não presença de comorbidades, né? Outro fator que é bem importante é também o uso de substância, né? De repente, o paciente tem vamos pensar, transtornos de ansiedade generalizada junto com dependência química, então, por exemplo, comorbidade, né? Então, isso demanda mais tempo também, tá? Como e quando é necessário realizar o trabalho interdisciplinar com o psiquiatra? Você acha importante trabalhar essa multidisciplinariedade com outros profissionais? Eu, particularmente, sempre troco umas figurinhas com eles, mantenho os meus pacientes que têm acompanhamento psiquiátrico, eu mantenho essa troca, né? Os psiquiatras estabelecem contato comigo também, porque eu acho que é interessante alinhar, né? Tentar olhar aquele indivíduo com um olhar mais amplo possível. E a psicologia vai ver uma faceta, né, da vida daquele indivíduo, o psiquiatra vai ver outra. Eu acho que a junção disso auxilia muito, né? Na verdade, o foco vai ser o paciente, né? Então, tendo esse trabalho, a gente acaba tendo bons resultados, tá? Então, geralmente, eu prefiro também encaminhar para profissionais, né? Por exemplo, preciso encaminhar para psiquiatra. Eu procuro encaminhar para psiquiatra que tenha essa abertura para que eu possa ter essa conversa, para que a gente possa alinhar melhor a condução desse trabalho com o paciente, tá bom? No momento em que estamos vivendo, diante do Covid-19, houve um aumento na procura da terapia clínica? E quais seriam os principais fatores, em sua opinião? Com a situação da pandemia, teve um aumento, sim, de procura.
o que eu tenho percebido? A exposição a exposição, na verdade, a situação do isolamento tem feito com que os pacientes tenham enfrentado maiores conflitos. Talvez conflitos que já até existiam, mas que agora não tenham muito via de escape, né? De repente o indivíduo antes saía, ia para um lugar, ia conversar com um amigo, né, fora do contexto do lar, e agora isso não é possível, né? Então tudo isso aflora e como talvez ele não tinha tanta estratégia de enfrentamento muito adequada antes e não treinou, não falou, não refletiu sobre as estratégias, isso vai culminar em muitos conflitos, né? E muita sensibilização emocional e um sofrimento muitas vezes por parte desse indivíduo. Você concorda com o atendimento online? Acredita que esse possa trazer os mesmos resultados da consulta presencial? Sim, eu concordo com o atendimento online e acredita que possa trazer os mesmos resultados que a consulta presencial? Sim, assim, eu segui com os atendimentos online, na verdade eu só estou fazendo atendimento online, e com os pacientes que já estavam comigo, não teve diferença alguma, né? Só adaptação, porque para eles isso é algo novo. Como eu já faço esse trabalho já há alguns anos, desde as minhas formações clínicas, eu fazia supervisão online, então para mim já era uma ferramenta que eu mexia, não senti diferença, tá? Para os pacientes, eu acho que eles também não sentiram, porque perceberam que não era algo muito novo, não era algo novo para mim. Na verdade, eu trabalho com isso já há uns 13 anos, né? Então, não senti essa diferença. Tive pacientes novos que iniciaram nesse período aqui, que também não estão sentindo, tá? Diferença com as terapias que eles disseram ter feito presencial, tá? Então, não vejo como algo negativo. Agora, por exemplo, tive contato de psiquiatras agora, nesse período, de pacientes que estavam em surto psicótico, se eu poderia atender. Eu me justifiquei dizendo que não, porque eu não sei o que o paciente está de fato tendo, né? Ele pode estar tendo uma alucinação auditiva e ele considerar que tudo que ele vai falar ali na frente do computador vai ser usado contra ele. Então, por exemplo, casos, por exemplo, assim, eu não captei para atendimento, né? Outro caso que também acho um pouco mais delicado, pacientes com ideação suicida mais grave que tenha tentado suicídio, né? Ou com pensamentos de ideação bem considerável. Às vezes, esse paciente é preferível que ele receba um atendimento presencial. Por conta do quê? Por conta às vezes dessa vinculação, que como ele já está abalado emocionalmente, até por conta dessa ideação, é mais difícil de se conseguir fazer, às vezes, no atendimento online, tá? Então, é bem importante o profissional ter essa clareza, né? O atendimento online, ele é muito bom, ele é valioso, né? Você consegue fazer muitas intervenções por ele, você consegue perceber a sensação do indivíduo. Alguns indivíduos que eu tenho feito se emocionam entrando em alguns assuntos, então você consegue fazer toda uma intervenção como se fosse no presencial. Entretanto, o profissional ele tem que estar ele tem que ser muito ético no sentido assim, tá, que paciente é esse, né? Pacientes, por exemplo, como eu falei, em surto psicótico, paciente que tenha, nesses dias um outro caso, né? Uma paciente estava saindo de uma internação que tinha tomado medicação para tirar a própria vida, né? Foi um caso que eu também, no momento, encaminhei para uma psicóloga que está fazendo atendimento presencial, por conta da necessidade de vinculação. É um paciente que às vezes vai se tornar um pouco apático, esse paciente com ideação. Então, você tem que estar mais presencialmente com ele, pelo menos na minha opinião, tá? Eu acho bem valioso e, na verdade, eu acho que isso é muito mais benéfico para o paciente, tá? Pacientes também e criança, né? Atendimento online com criança.
não atendo criança agora, já atendi muita criança no início do meu trabalho, mas não acho que vai funcionar muito, tá? Criança menor, tipo 5, 6 anos, não vejo que funcione tanto, né? Mas, enfim, isso também pode ser revisto para os profissionais que atendam, né, de repente, essa demanda, tá? Em sua opinião, a profissão é valorizada em nosso país? E quais seriam os meios necessários para que se pudesse atender a população que necessita, mas não tem acesso ao atendimento psicológico, mesmo ele sendo um recurso público? Ainda não é tão valorizada, né? Vou fazer um recorte só da área forense, né? Dentro do sistema prisional, por exemplo, tem-se profissionais, né? Tem os psicólogos dentro do sistema, mas não se chega nem ao mínimo do que deveria se ter, né? Então, 30 unidades para uns 20 psicólogos, tem um déficit de profissionais, e isso para mim soa como se não valorizassem tanto a importância do trabalho do psicólogo, não só do psicólogo, né? Falando em sistema prisional, mas também do enfermeiro, também do assistente social. Vejo que é como se o governo dissesse: olha, nós temos esses profissionais dentro das unidades, mas como número, só que esse número é muito aquém do que poderia se ter, tá? Por exemplo, em Portugal, a cada 90 e 100 apenados tem um psicólogo. Então, considerando essa proposta de trabalho e de valorização do profissional de psicologia lá fora, por exemplo, Portugal, nós ficamos muito longe disso, né? Porque aqui um psicólogo tem uma penitenciária de 1.200 presos, talvez, ou duas penitenciárias, porque às vezes ele tem que atender em duas. Então, para mim, soa com um pouco de desvalor do governo. Daí eu não colocaria só a psicologia aqui, colocaria também as outras áreas de atuação, tá? A desvalorização, deixa eu ver o que mais. Tá. Quais seriam os meios necessários, né? Então, eu sou muito a favor de que se tenha mais profissionais nos municípios. Quando eu trabalhei, nos 2 primeiros anos, eu trabalhei no posto de saúde e eu fazia um trabalho junto com as unidades, com o PSF, né? Então, não se tem psicólogo junto ao programa Saúde da Família, que eu acho que agora mudou o nome. Mas eu sou muito favorável para que se tivesse, tá? Porque daí tem o médico, tem os técnicos, às vezes tem o enfermeiro também dentro da equipe, mas que se tivesse também um profissional da psicologia que pudesse fazer um mapeamento daquele espaço geográfico que aquela equipe do PSF atende, porque ele ia conseguir ter uma dimensão um pouco maior de quem que é aquela população, quais são as demandas maiores delas, se tem algum quadro psicopatológico mais preponderante naquele bairro, sabe? Um mapeamento mesmo, um mapeamento mais detalhado e com isso atender melhor. Atender, às vezes, lá na comunidade, propor um trabalho lá, né? Porque essa população que não tem muito acesso, que não tem muito recurso, muitas vezes ela não vem no posto de saúde. É necessário que os profissionais vão até ela, né? E nada impede do profissional ir, muito pelo contrário, o profissional, todos, inclusive da psicologia, tem essa possibilidade, na verdade, é necessário ir, né? Conhecer a realidade, é valoroso conhecer a realidade dessas pessoas. Então, eu acho que seriam necessários investir mais nisso, né? A contratação de mais psicólogos para atender nas unidades, integrando junto às equipes de saúde da família, e também uma valorização, mas aí é mais uma questão cultural, né? De dar um olhar melhor aos profissionais que têm respaldo na ciência, né? O que nós temos visto muito hoje surge qualquer terapia alternativa aí. A população vai, só que vai e se coloca em risco porque aquele profissional da tal terapia alternativa talvez estudou
talvez nem estudou o ser humano, né? E vai fazer um procedimento ali, o indivíduo entra num surto, ele não sabe como reagir àquilo, porque ele nunca estudou. Então, na verdade, eu vejo que tem uma questão também cultural de se valorizar aquilo que é muito excêntrico, aquilo que é muito sem base científica, às vezes, sabe? E eu acho que isso é importante, isso é muito importante, assim, os alunos já desde a graduação ter uma noção que a psicologia é ciência, se baseia em ciência e tudo que não tem pesquisa foge disso, né? E a gente, como profissional e futuros psicólogos, né, os estudantes também, isso eu falo muito nas minhas aulas, né? A gente tem que valorizar isso, a gente tem que começar pela gente, né? Defender o nosso espaço, né, que psicologia é ciência e para as pessoas não confundirem a psicologia com outras terapias que às vezes são sem base nenhuma, né, e que colocam em risco muitas vezes indivíduos, né, fazem o indivíduo ficar em estados clínicos e emocionais bem graves, tá? Já atendi indivíduos que passaram por essas terapias alternativas aí e vieram bem mal, né, para o atendimento. Então, acho que é isso, né, e polarizando, assim, a nossa importância como profissionais, começando já na graduação, que eu acho que a gente já está fazendo um grande passo.